tem algumas pessoas que estão com dificuldade de entrar, inclusive a Ana da Dispre disse que a sala está lotada. E eu continuo tentando entrar pelo computador e diz que tem um problema para participar dessa videochamada. Não sei se a gente talvez possa pelo menos deixar as outras pessoas entrarem, se tem alguma coisa para fazer. Quando a sala tem 250 pessoas, não entra mais, já tem 250. Por esse motivo, a gente está gravando, a gente vai disponibilizar o vídeo para quem não conseguiu chegar, tá bem? A gente está num aprendizado, né? Eu, Rose, minha assessora tecnológica, né, na gerência, porque a nossa ideia é transmitir essa nossa conversa para o YouTube, só que a gente precisa ganhar uma expertise que a gente ainda está em processo. Então, por hoje, vamos acolher quem está aqui. Quem não conseguir trazer as inquietações nesse momento presencial, a gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube e aí a gente fica interagindo nos comentários do YouTube, tá bem? Então, André, novamente entrego a palavra. Vamos nos cuidando aqui, né, nesse tempinho, e que o olhar de vocês, a caminhada de vocês na Diretoria de Educação Infantil possa iluminar nossa jornada também na orientação educacional. Bom dia, estão me ouvindo direitinho? Então, ótimo. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou a Andréa Martinez, tenho aí 25 anos de casa, né, de Secretaria de Educação, mas, assim, atuando em vários setores, né, desde quarto e quinto ano, alfabetização, mas a educação infantil, ela me fisgou. E aí eu finquei o pé na educação infantil e estou aí na educação infantil acho que há uns 18 anos já. Tanto como professora, como coordenadora. Já atuei também acompanhando as instituições educacionais parceiras. E agora eu estou nesse momento como diretora da Diretoria de Educação Infantil. E aí eu quero demais agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse momento tão peculiar que a gente está vivendo. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade, agradecer esse momento de fala, esse momento de escuta. E agradecer a todas as pessoas que estão aí conosco essa manhã, né, e ver que a sala já está lotada, com 250 pessoas. Mas que bom que está sendo gravado e que depois as outras pessoas vão poder, né, acompanhar de alguma forma o que a gente conversou aqui essa manhã. Dar bom dia, né, para todo mundo, para todos vocês. E assim, assistir esse vídeo inicial, né, eu não sei se, eu acredito que algumas pessoas já saibam, eu vou ser vó esse ano, né, mês que vem a Aurora está nascendo, e sábado foi até o drive-thru do chá de fraldas dela, né? A gente está se reinventando, criando novas possibilidades nesse momento, né, de distanciamento social. E aí, assistir esse vídeo, eu fiquei assim, toda melosa, né? Eu acho que é uma experiência assim, única, ímpar, né? Ser vó. Então, assim, minha primeira netinha está aí chegando. E como é importante mesmo essas referências que as nossas crianças vão... Não quer dizer que todos os alunos têm que estar inseridos na plataforma. Eu acho que alguém está com o áudio ligado, né? E tem também a Lafayette, você está apresentando a sua tela. Se você puder interromper, apertar nesse botãozinho parar a apresentação aí. Gente, eu vou aproveitar para dizer que já estamos apresentando online pelo YouTube, ao vivo, então divulguem aí nos seus grupos de que quem não conseguiu entrar na sala que pode ir acompanhando ao vivo pelo YouTube, tá bom? Que maravilha, ótimo. Então, gente, eu estou vivendo um momento assim bem novo, né? Esse momento de ser vó, de estar esperando a Aurora chegar. E eu acho que esse vídeo foi bem propício para esse momento que a gente está vivendo, né?
de falar desse colo, né, das primeiras relações que os nossos bebês, as nossas crianças vão tendo e que continuam tendo ao longo da sua jornada aqui, né? E nesse momento, a gente está voltando agora para fazer o nosso planejamento, né, do nosso fazer pedagógico, do nosso pensar, né, discutir, refletir, fazer pedagógico, de uma forma bem peculiar, né, assim, bem diferente. E eu sempre gosto de retomar a teoria que embasa o nosso currículo em movimento do Distrito Federal, que é a teoria histórico-cultural, né, que tem aí como seu principal teórico, Vygotsky, e ele fala assim que a adaptação, quando a gente se adapta, a gente, de uma certa forma, a gente se acomoda e a gente fica estagnado. E é exatamente no momento de inadaptação que a gente se vê provocado a reagir, a pensar novas possibilidades, a pensar novos caminhos, a pensar novas ações, novas estratégias, né? Por isso que quando a gente foi escrever o nosso currículo em movimento, sendo coerente com a base teórica que a gente assume, né? A gente não fala desse início do ano letivo como um processo de adaptação das crianças, mas sim um processo de acolhimento, de inserção da criança, né? E aí, por que eu estou falando isso? Né? Porque esse momento que a gente está vivendo é um momento que está nos provocando uma inadaptação. É um momento novo que a gente está se vendo provocado a pensar novas possibilidades, pensar novas alternativas de como continuar, de alguma forma, esse vínculo com a família e esse processo, né, de aprendizagem, de desenvolvimento das crianças. Então, a gente vai estar aí o tempo todo sendo confrontado a pensar novas possibilidades, né? Assim, e é claro que a gente vai ser confrontado o tempo todo também, no sentido de que muitas coisas que a gente pense, a gente pode ser questionado, que isso não tem nada a ver com a educação infantil, porque a educação infantil é muito do toque, da presença, de estar junto, da escuta, né, da observação. Só que, nesse momento, a gente vai ter que abrir mão, né, de algumas coisas para que a gente possa possibilitar outras coisas, né? Então, assim, é um momento, assim, muito desafiador, mas eu acho que é um momento também que pode nos trazer muitos aspectos positivos, né? Eu acho que a gente não tem que ser poliana, né? Achar que tudo, olhar só para o lado positivo da vida. É claro que a gente tem que fazer os contrapontos necessários, né? A gente precisa, assim, trazer as contradições que existem, mas a gente precisa também agir nesse momento com uma certa leveza, porque eu acho que a gente já está vivendo de uma forma muito dura, né, toda essa realidade que a gente está aí adiante. Então, vocês, né, agora uma reunião aí para a gente estar pensando esse retorno, esse planejamento dos orientadores educacionais, né, como vocês podem estar ajudando nesse processo. Assim, eu vou falar o que a gente tem pensado lá na Diretoria de Educação Infantil, mas eu acho que a Juliana, que está aqui, que ela é da área, ela pode, né, trazer mais elementos, né, acerca da orientação especificamente, que não é a minha área. Mas o que a gente tem pensado lá na Diretoria de Educação Infantil? Exatamente nesse sentido, que a gente precisa, de alguma forma, estabelecer vínculos com essa família e com as crianças, sobretudo, né? A gente precisa dar continuidade ao que foi iniciado lá no início do ano letivo, né? Então, a gente tem que dar continuidade a esse vínculo que foi estabelecido. E uma coisa que eu sempre falo com as pessoas é que a gente fala muito dessa relação da escola com a família, né? A gente tem isso nos documentos curriculares, a gente tem isso nos documentos legais, mas às vezes isso fica só na escrita e na fala.
e na prática fica uma coisa muito distante ainda. E eu acho que a gente está vivendo um momento agora que a gente vai ser confrontado, sim, a ter essa relação com a família. Porque tudo que a gente pensar, tudo que a gente planejar, tudo que a gente propor, a gente vai ter que passar pela família. A gente não vai chegar à criança diretamente. A gente vai chegar à criança por meio da família, né? Com essa participação bem presente mesmo da família. Então, eu acho que a orientação educacional pode ajudar muito nesse sentido, né? De como que a gente pode estabelecer e manter esse vínculo com a família. Eu tenho recebido muitas... Agora a gente está vivendo um momento assim muito de rede social, que a gente está compartilhando Instagram, Facebook, YouTube, e a gente fica vendo o que muitas escolas, o que muitos profissionais já têm feito, né? E ontem eu recebi da Edi, que é a chefe de Unieb lá de Sobradinho, uma reportagem falando de uma ação de uma escola que eles estão enviando para as crianças o pacotinho do amor. Eu não sei se vocês viram essa reportagem. E aí eu fui ler a reportagem, fui ver o vídeo, né? Tem 2 vídeos na reportagem, tem um que é da escola montando esse pacotinho, e tem outro que é da família recebendo esse pacotinho em casa, e a mãe junto com as suas filhas abrindo esse pacote, né, e lendo para as meninas a carta que estava lá dentro. Então, a gente vai ter que pensar estratégias de como alcançar as famílias e as crianças, né? E, assim, esse pacotinho eu achei interessante, porque muitas vezes a gente fala que as crianças vão ter acesso à programação televisiva, ao que está sendo pensado, vai ser planejado, né, pelas escolas que vai estar lá na plataforma. E aí, para a família que não tem acesso à internet, a gente tem que pensar alguma forma de alcançar essas famílias, né? Ninguém pode ser excluído desse processo. A gente já vive uma exclusão muito grande, né, por conta de desigualdade social que existe no nosso país, né? Então, a gente não pode, nesse momento, aprofundar mais ainda essas divisões que existem. Então, a gente precisa pensar em estratégias para alcançar todas as famílias, todas as crianças. E aí a gente fala assim, para as crianças que não têm acesso à internet, a escola pode pensar em entrega de materiais. Aí, sempre que a gente fala em entrega de materiais, as pessoas já pensam assim, eu vou elaborar uma apostila para entregar para a família essa apostila e pronto. Só que aí, quando eu vi essa reportagem ontem e vi o vídeo, porque a gente sempre provoca as pessoas, né, falando assim, quando a gente fala de entrega de material, a gente não está falando de apostilamento, a gente está falando de outras coisas que a gente precisa pensar, discutir e planejar. E aí, ontem, quando eu vi essa reportagem lá, esse pacotinho do amor que a família recebeu é uma outra possibilidade de material que pode ser entregue para a família, né? Porque é um caderno que a família vai fazer um diário, né? De como que foi, como que será essa caminhada, né? De estar compartilhando com as crianças, acompanhando com as crianças essas atividades que ela vai estar fazendo em casa, colocando as angústias, os sucessos, as expectativas, as diferentes estratégias que foram colocadas. A família pode escrever nesse caderninho, a criança pode fazer desenhos. E aí, além disso, nesse pacotinho do amor, tem outras coisas, né? Como um retalho de papel, de papel de presente, retalho de tecido, retalho de TNT, que a família ou a criança minimamente recebe um pouco de materiais ali para que ela possa... a mãe até brinca, falou assim, olha filha, vocês receberam aqui uns retalhos de tecido, justamente para a gente imaginar algumas coisas, né? E aí a mãe entra na viagem.
E aí uma coisa que eu achei bem bacana é a carta, né? A carta que a professora escreve para essa família. E a mãe, quando ela começa a ler essa carta, a mãe, ela se emociona e ela chora, porque a professora demonstrou ali que os primeiros momentos que ela vivenciou com as crianças no começo do ano, ela buscou conhecer essa criança, né? Ela vai falando na carta assim, eu espero encontrar, eu espero que quando você lê essa carta com sua mãe, você esteja acompanhada da sua irmã tal e do seu irmão tal. Então, ela fala da estrutura dessa família, quem são as pessoas que compõem essa família, né? Aí ela faz referência ao aniversário da criança, fala assim, em abril, dia tal de abril, você fez o seu aniversário, né? Então, assim, a família e a criança, ela se sente valorizada, se sente assim, nossa, a professora, ela me conhece, minimamente ela me conhece, ela lembrou do meu aniversário, e ela quer, né, estar presente dessa minha vida que eu estou vivendo atualmente agora nesse contexto. De alguma forma ela quer estar presente. Então, eu acho que são ações nesse sentido que a gente está pensando, né? Porque a educação infantil, já presencialmente, ela tem uma estrutura que, que, que nos permite ser mais... abrir um leque de possibilidade, né, de ações com as crianças, porque não tem uma cobrança, né, do que as pessoas costumam falar assim, eu tenho que vencer o currículo, e o nosso currículo ele é estruturado de uma forma que não tem como você pensar nisso, né? Tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento ali que eles podem ser vivenciados ao longo de todo o ano, de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, assim, eu acho que na educação infantil a gente vai conseguir pensar muita coisa interessante para a gente estar realizando com as crianças e com as famílias. Uma coisa que eu tenho comentado também com as pessoas, que é importante a gente conhecer essas famílias, né? Então, assim, eu acredito que muitas escolas já devem ter feito no início do ano uma espécie de pesquisa. Quando eu estava na escola, a gente sempre fazia no começo do ano uma pesquisa sociocultural, né, para compreender minimamente, entender minimamente a estrutura, a realidade dessa família. Então, as escolas que não fizeram isso, eu acho que é importante fazer essa pesquisa para ter um mapeamento, né, de quantas pessoas tem nessa casa, né, quem que fica na casa durante esse momento de distanciamento social, quem que sai para trabalhar, que momentos que a família vai ter para poder fazer as atividades propostas com as crianças, que tipo de, vamos supor, se a escola tem, se a família tem TV em casa, se tem computador, se tem tablet, celular, internet, quantos que tem, quantos filhos tem, quantos, né, vão precisar de uma certa ajuda. Eu lembrei aqui que sábado, né, eu fui na casa da minha mãe mora com a minha irmã, e minha irmã tem 3 filhos, né, todos na escola pública. E aí ela falando, Déia, a escola do Arthur e da Gabi entraram em contato comigo por telefone para me auxiliar a fazer o cadastro lá na plataforma Google. Aí eu falei assim, eu falei assim, não, quando eles me ligaram, eu falei assim, não, eu já fiz o cadastro. Aí a escola falou assim, nossa, você já fez o cadastro, que bom. Então, assim, a gente vai ter famílias de diferentes realidades. Vai ter família que já conseguiu fazer o cadastro. Tem família que não conseguiu, que vai sentir muita dificuldade. E a gente precisa, sim, ligar, né? Ou convidar essa família de ir na escola em algum momento específico para fazer esse cadastro junto. Enfim, a gente vai ter que pensar 1000 estratégias de como auxiliar a família, de como estar junto com a família. E outra coisa, como eu falei para vocês, a gente fala muito dessa relação entre escola e família,
e muitas vezes isso não acontece na prática, mas agora vai ter que acontecer, porque tudo vai ter que passar pela família. Então, pode ser que tenha, que a escola receba muitos questionamentos. Então, a gente vai ter que ter firmeza para explicar, firmeza e clareza para explicar para as famílias o porquê de determinadas coisas, né? Então, vamos supor, pode ser que algumas famílias falem assim, mas por que não estão mandando atividade de alfabetização para as crianças? E a gente vai explicar, alfabetização não é uma prioridade na educação infantil. A gente precisa oportunizar para as crianças diversificadas, né, experiências, aprendizagens. É claro que ela vai ter o contato com esse universo do letramento, mas de outras formas, não com exercícios de prontidão ali, com exercícios de ficar mecanicamente, né, traçando uma letra, um número, enfim. E pode ser que algumas famílias questionem, por que tem tantas brincadeiras, tanta contação de histórias? E aí a gente vai ter que explicar essas questões para a família, né? Então, além da gente estabelecer esse vínculo com a família, de manter esse vínculo, de explicar para as famílias como que elas podem, né, ter algum tipo de orientação de como que elas podem realizar essas atividades com as crianças em casa, o tipo de recursos que pode estar utilizando, de materiais, a gente vai ter que explicar também no nosso currículo o porquê de determinadas coisas, porque pode ser que muitas famílias não entendam e questionem, e a gente vai precisar explicar. Então, eu acho que, assim, eu já até falei demais, eu falei que ia falar bem breve, eu começo a falar, me empolgo e vou, né? Mas é isso, da gente pensar esse momento, formas de alcançar as crianças por meio das famílias e de forma que ninguém se sinta sobrecarregado, né? Importante a gente frisar isso aqui. Tanto os nossos professores, né? Porque a gente está vivendo um momento muito peculiar, então muitos professores eles estão diante de uma nova realidade. É claro que a gente sabe que os nossos professores usavam celular, usavam as redes sociais, só que usavam socialmente. Eles não usavam esses recursos de forma profissional, né? E aí a gente está lidando agora com uma nova estrutura pedagógica e pode ser que muitos professores tenham dificuldade em lidar com essa nova possibilidade de trabalho pedagógico, né, por meio dessas ferramentas tecnológicas e por meio dessa presença tão presente e constante das famílias, né? A gente pode ter de tudo, então a gente tem que ter um cuidado muito grande para que o professor não se sinta pressionado, não se sinta sobrecarregado, e da mesma forma também que as famílias não se sintam sobrecarregadas e nem as nossas crianças, né? Falando novamente da minha irmã, que ela tem um filho, o Arthur, e ele já o professor dele, durante a suspensão das atividades, já estava mandando atividades para casa, né? E eu lembro que um dia eu estava lá, e aí chegou uma atividade lá para ele fazer, aí ele olhou assim e tal, para fazer. Aí ele falou assim, não, mãe, estou tão entediado, né? Então, tem muitas coisas, assim, que uma criança de 5 anos falar que está entediado de fazer aquelas atividades. Então, a gente tem que pensar nisso, de não sobrecarregar as nossas crianças, não sobrecarregar as famílias, e ter muito cuidado com o tipo de atividades que a gente vai estar propondo, né? Que realmente a criança ela se sinta instigada a estar fazendo aquelas atividades, né? Que ela queira fazer, né? Que seja algo que gere o interesse das crianças. Eu acho que é isso, eu acho que deu para fazer um panorama. Em relação ao planejamento curricular, a gente tinha enviado anteriormente, e aí esse planejamento curricular, ele ficou para consulta, né, nas UniEBs, eu acredito que algumas UniEBs também enviou para algumas escolas,
E a gente teve um período de uma semana recebendo as sugestões, tanto, né, das escolas como das UNIEBs, mas por intermédio das UNIEBs mesmo. E aí a gente recebeu até o dia 8, e aí a gente ficou a semana passada todinha fazendo... enfim, mapeando as contribuições que a gente recebeu, e a gente fez uma nova escrita desse planejamento curricular, e a gente fechou isso no sábado, e a gente já mandou para as UNIEBs. Eu acredito que já estejam aí nas escolas de vocês já tenham recebido. Então, a partir desse planejamento curricular também tem um texto, né, introdutório, falando sobre várias questões que a gente já tinha apontado anteriormente e que as UNIEBs complementaram, né? Fizeram as sugestões e a gente complementou lá com as sugestões que a gente recebeu. E vem o planejamento semanal, né, com temáticas. E aí uma forma da gente estar fazendo a sincronia entre as 3 ações, né, que é a ação da TV, a ação da plataforma e essa ação do material a ser entregue, por meio dessas temáticas, né? Então, cada semana tem uma temática específica lá, né? Eu acho que é importante também vocês terem acesso a esse planejamento, né? Que eu acredito que já está disponível aí para vocês. Eu acho que é isso, gente. E assim, a diretoria de educação infantil está né, aberto para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente estar junto, para a gente trocar ideias, porque a gente, né, como eu já falei várias vezes, a gente está vivendo um momento novo, e que a gente está sendo desafiada a pensar novos caminhos, e a gente está caminhando, e nesse caminhar é que a gente está vendo o que está dando certo, o que pode ser repensado, o que a gente pode, né, alterar, incluir, retirar. Então, a gente não tem resposta para tudo, né? Então, a gente está caminhando. E aí a gente vai aprendendo ao longo dessa caminhada. E aí é muito bom a gente estar junto, para a gente estar conversando e estar alinhando, né, o que a gente pode estar pensando, né, de como tornar esse momento o mais ou o menos pesado possível, né? Que seja mais tranquilo assim para todos nós, né? Tanto profissionais da educação como as famílias e, sobretudo, as nossas crianças. É isso, gente. Mais uma vez, gratidão aí pela escuta. André, te agradeço demais, né, pela sua disponibilidade, por trazer para a gente de forma tão terna, né, e acolhedora o que vocês estão pensando aí na educação infantil. Parabéns por essa nova etapa de vovó, né, também. Vai ser com certeza um novo mergulho na infância, né, de um outro lugar. As pessoas estão pedindo aqui para você colocar qual é o lugar que tem essa matéria, né, que você falou dos pacotinhos. Se você souber e tal, você pode compartilhar com a gente encaminha posteriormente também para o pessoal, né? Eu coloquei o link, Michele, no chat. É no site porvir.org. Então aí, ó, gente, quem quiser, voltando aí nos comentários, já tem escrito aí. Queria pedir para vocês, assim, da educação infantil, se possível, identificar o número do processo no SEI, que foi disparado essa questão do currículo, que aí fica mais fácil também para todo mundo buscar, né? Vou colocar aqui, que eu recebi agora, tá? Maravilhoso. Gente, deixa eu só falar aqui uma coisinha. Como eu falei para vocês, o drive da Aurora foi sábado, e eu preciso entregar as coisas que nós alugamos. Aí eu vou dar uma saidinha, eu vou continuar ouvindo o que vocês estão falando, aí se surgir alguma dúvida, eu tento responder, mas eu vou desligar agora. Eu peço licença para vocês para desligar o meu áudio, a minha câmera, e caso surja alguma dúvida aí, né, que a Juliana não consiga responder e queiram que eu responda,
eu vou ligar a câmera e o áudio eu vou estar não sei onde. Aí eu peço desculpa para vocês, né? Tranquilo. Do cenário que vai estar. Ou então eu nem abro a câmera, né? Eu só abro o áudio. Tá bom? Tá, joia. Obrigada, Andréia. Ju, você quer trazer alguma contribuição, alguma coisa para finalizar essa etapa, para a gente poder dar mais um passinho? Eu não acompanhei a pauta, gente. Bom dia a todos. Estou aqui também na assessoria da diretora de educação infantil. Mas eu não lembro se aí vocês iam abrir agora para pergunta, porque no início eu estava ainda dando café para os meus meninos. Esse negócio de teletrabalho é uma loucura, né? Isso, na verdade, Mas a gente nossa, está junto. Se vocês quiserem fazer as perguntas agora, tá tranquilo. A gente já coloquei até o número do processo aqui também. obrigada. Eu queria saber o seguinte. Diga, Mari. Não, eu ia já disponibilizar as perguntas que estão no chat, mas se você quiser fazer de outra forma, tudo bem. Eu estava pensando, na verdade, a gente falar um pouco mais amplo de como que vai ser o trabalho de orientação educacional, e aí a gente fazer um bloco de perguntas e de troca de experiência numa levada Beleza. só para cuidar do tempo mesmo, senão a gente entra na tiração de dúvida e talvez falte tempo para a gente poder abordar as outras temáticas, tá bom? Tranquilo para você, Juliana, ficar com a gente? Tá tranquilo, gente. Posso ficar com vocês aí amanhã toda agora. Então, vamos lá, mais um passinho, tá bom, galera? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quero trazer algumas informações, né, um pouco mais estruturadas, só para vocês poderem tirar print da tela, quem tem mais essa necessidade de ter o dado ali, né, à mão. E para contextualizar um pouco mais disso que a Andrea já trouxe, né? Ela já apontou para a gente várias coisas, assim, que talvez trabalhar com esse contexto agora, focado no vínculo, em como que a escola se faz presente na vida da criança. Quem está na educação infantil, né, viveu a experiência de passar por todo o processo de adaptação à criança na escola, de transição, né, casa-escola, e com 20 dias de aula foram suspensos, então, assim, é todo um novo processo, né, de reencontro. E para vocês que estão nesse retorno às atividades, isso também está acontecendo. Então, parte da ideia desse encontro de hoje é trazer algumas coisas que aconteceram enquanto a gente estava nesse suspensão das atividades. E, assim, uma boa metáfora, a gente tem conversado muito com a gerência do serviço especializado, e uma metáfora que eles trouxeram foi assim, é como se a gente estivesse chegando num novo país. Tipo, a gente viajou ou nos colocaram em mudança, né, e de repente a gente chegou em um outro lugar e a gente está ainda passando pela alfândega, né? Então, assim, quais são os documentos que precisa, quais vacinas precisam tomar para entrar nesse território, o que funciona, o que não funciona por aqui. Então, queria deixar para vocês esses normativos como normativos de contexto, muito importante para essa nossa chegada. Para a gente entender, assim, o que está estruturando, em termos normativos, né, o que está posto para a gente. E aí, assim, eu estou mostrando aqui porque eu acho que, assim como na vida, né, presencial, tem pessoas que precisam de um apoio visual para manter a concentração, para fixar, né, o que está sendo dito. Acho que no mundo virtual também isso acontece. Dizer que esses slides vão estar disponibilizados pelo Telegram, né, no canal do Telegram da gerência. Também a gente vai formatar ele num outro esqueminha para deixar no feed lá do Instagram, para poder também vocês recorrerem depois, tá bem? E essa gravação vai ficar disponível no YouTube para vocês reverem também em algum outro momento, e a gente sempre está de olho nos comentários para poder dar algum tipo de resposta que surgir durante o movimento da gente. Então, algumas normativas aí. A gestão